Olá pessoal do sexto ano, vamos para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Stephanie e hoje nós vamos aqui aprender a área das figuras. Eu trouxe para vocês as figuras e as suas fórmulas que nós podemos utilizar para calcular a área. Então olha lá, no triângulo, para a gente calcular a área, nós temos que multiplicar a base, né, vezes a altura e dividir por 2. Então, quando você for calcular aí a área de um triângulo, você vai utilizar essa fórmula. Base vezes altura dividido por 2. Já no quadrado, quando vocês forem aí calcular, a fórmula do quadrado vai ser essa daqui, ó. A área vai ser igual ao lado elevado ao quadrado. Então, professora, toda vez que eu for multiplicar ou descobrir a área do quadrado, eu vou ter que fazer isso sim. Vai colocar o lado vezes 2, elevado a 2, tá certo? Então, essa é a fórmula da área do quadrado. Já quando vocês forem calcular a área de um losango, então, tá aqui o losango, ó, certo? O meu losango, ele é dividido em 4, né? E eu tenho a diagonal maior, que ela fica aqui em cima, e tenho a minha diagonal menor. Então, quando vocês forem calcular a área de um losango, vocês vão precisar medir e descobrir quanto é a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e dividir por 2. Então, essa é a fórmula da área de um losango, tá? Agora nós vamos ver aí como calcular um retângulo. O retângulo é aquela fórmula simples, né? Que a gente já estudou, que é só simplesmente multiplicar a base vezes a altura. Então, tá aqui, ó. A área do retângulo multiplica base vezes altura. Já quando você for descobrir a área de um trapézio, né, essa figura aqui é o trapézio, certo? O que você precisa saber? Você precisa saber quanto é a base menor, que é esse lado aqui de baixo, a base menor, que é esse lado de cima, e a altura, certo? Então, você vai multiplicar e vai descobrir a área de um trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, com essa formulazinha aqui, você descobre a área de um trapézio. Agora, nós vamos ver aqui quanto é a área de um círculo. Professora, como eu vou medir a área de um círculo? A área de um círculo, ela sempre nos traz uma constante, certo? Essa constante nós chamamos de π, que é esse símbolozinho aqui, ó. E ele tem um valor total. Então, π, ele vai ser sempre 3,4. Esse vai ser o valor de π, 3 inteiros e 14 centésimos. Então, toda vez que você for calcular a área de um círculo, você não pode esquecer o valor da constante π. π é esse símbolozinho aqui, ó, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar. A área vai ser igual a constante π vezes o raio elevado ao quadrado. O raio é sempre o pontinho que nós temos aqui, ó, no meio do meu círculo, e que ele vem até aqui na minha lateral. Então, esse valor aí vai ser o valor do raio, tá certo? Então, vou descobrir quanto é a área de um círculo. Eu preciso multiplicar a constante π vezes raio elevado ao quadrado. Eu trouxe aqui algumas figurinhas para vocês e nós vamos calcular algumas e vou deixar outras aí para vocês calcularem, tá certo? Para exercitar.
Então, vamos lá. Professor, eu vou ter que aprender todas essas fórmulas aqui, infelizmente vai. Porque para você calcular a área de cada figura, você precisa saber quanto é cada formulazinha dessa, tá? Não tem como eu calcular a área de um losango utilizando a fórmula da área de um retângulo. Não tem, você não vai conseguir descobrir a área desse losango. Então, você, infelizmente, tem que aprender essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 formulazinhas. 6 regrinhas para calcular a área. Então, olha lá, eu tenho aqui um quadrado, né? E eu quero calcular a área desse quadrado. Eu já sei que a área do quadrado vai ser o quê? Lado ao quadrado. Então, a área do meu quadrado eu vou ter que saber quanto é o lado. Quanto é o lado? 7. Então, 7 ao quadrado. A é igual, 7 ao quadrado é o quê? 7 vezes 7, que vai dar 49. Então, a área do meu quadrado aqui vai ser 49. Agora, eu tenho aí, né, sem detalhe, viu, gente? Outro detalhe, que eu tenho que colocar a unidade de medida elevado ao quadrado, porque eu estou multiplicando duas unidades de medidas, certo? Olha lá, agora eu vou calcular aqui o meu retângulo, tá? No meu retângulo, como é a minha base mais fácil, a minha fórmula mais fácil? Qual é a área para calcular o retângulo? É a base vezes a altura. Então, eu vou calcular, ó, aqui calculei o quadrado, aqui eu vou calcular o meu retângulo, que vai ser o quê? Área igual a base vezes a altura. Quanto é a minha base? Vou olhar aqui para a minha figura. Minha base é 6. Quanto é a minha altura? A minha altura é 3. Então, vou multiplicar. Ó. Área é igual a 6 vezes 3. A área é igual a 18 centímetros quadrados. Certo? Agora, eu tenho aqui a minha medida, né, do meu trapézio. Vou deixar o trapézio para vocês, o triângulo para vocês, o losango para vocês e outro trapézio para vocês calcularem aí, tá certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau!